Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar na regra 6 do livro do Jordan Peterson. 12 regras para a vida. Aquela regra famosa, deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. A fonte é o próprio livro, um trecho dele, e a nossa missão aqui é tentar entender essa ligação que ele faz entre responsabilidade pessoal, sabe, arrumar a própria vida, e aquela vontade de criticar o mundo. E ele começa bem forte, né? Já conectando uns pontos bem pesados. Ele liga o pensamento nihilista, aquele lance de achar que nada vale a pena, um problema profundo com a realidade, com atos de violência extrema. Sim, tipo os tiroteios em escolas, né? Columbine, Sandy Hook, ele cita isso. Tem até uma citação de um dos atiradores de Columbine, algo como: a raça humana não merece ser salva, só destruída. Que visão, hein? Nação total da existência. É como se a vida fosse intrinsecamente má. Isso lembra figuras da literatura tipo o Mefistófeles do Goethe no Fausto, o espírito que sempre nega. Aquele que acredita que tudo merece ser destruído. Exatamente. Que vê o mal como seu ambiente natural. O Peterson usa esses exemplos assim bem extremos para mostrar onde esse ressentimento pode chegar. Faz sentido. Mesmo que a maioria não chegue a esses extremos, essa tentação de culpar o mundo, de achar tudo ruim, acho que bate em muita gente, né? Quando a gente vê injustiça, ou passa por uma tragédia, ou só encara as limitações da vida mesmo. Com certeza. A pergunta por que tanto sofrimento surge fácil. A vida pode ser muito dura. Doença, envelhecimento, morte, é para todo mundo. E aí a gente busca um culpado, né? Cimento chegou a questionar o valor da vida. Chamou de um mal e sem sentido. Ele viu algumas saídas, tipo ignorar tudo, buscar prazer o tempo todo, aguentar por fraqueza ou destruir a vida. Seja o suicídio ou, como Pearson expande, o assassinato em massa como um protesto existencial. Isso. E Peterson nota como isso não é tão raro. Ele até usa Caim, da Bíblia, como um símbolo antigo desse ressentimento contra o ser, contra a própria estrutura da realidade. Entendi. Então, se o sofrimento é real, o que a gente faz? Parece que tem dois caminhos principais que ele aponta: vingança ou transformação. O desejo de vingança é até compreensível em alguns casos, né? Ele cita o Carl Panzram, que sofreu abusos brutais e respondeu com crimes, culpando até Deus. Sim, é um exemplo extremo de como a dor pode levar à destruição. Mas aí fica a dúvida: onde está a linha entre vingança e justiça? E perdoar não seria fraqueza em certas situações? É um dilema complexo. Mas a transformação, essa é apresentada como alternativa poderosa. O exemplo do Solzhenitsyn é central para ele. Imagina, no Gulag, ele podia só amaldiçoar o destino, Stalin, Hitler, o câncer. Tinha motivos de sobra, né? Exato, mas não. Ele se perguntou, onde eu errei para chegar aqui? Eu posso parar com esses erros? Ele observou a dignidade em outros presos e aí escreveu o Arquipélago Gulag, um livro que, olha só, abalou a credibilidade do comunismo. A decisão de um homem de se arrumar por dentro Impactou o mundo. Incrível. E ele cita outros casos, né? Um artista indígena superando abuso, uma cliente quebrando um ciclo familiar ruim. Sim, são exemplos de que é possível escolher a transformação mesmo no meio do caos. Isso conecta muito com a ideia de assumir a responsabilidade. Lembrei daquela personagem do T.S. Eliot, que preferia que a culpa fosse dela, porque aí ela podia agir. Ou a interpretação dele sobre os hebreus antigos. Quando tudo dava errado, eles culpavam a si mesmos, não a Deus ou a realidade. Que é o contrário do que ele aponta em Nova Orleans, com o Katrina. Não foi só um ato de Deus, mas também falha humana, né? Falta de preparo. Exatamente. E isso nos traz de volta para o centro da regra 6. Arrume a sua vida primeiro. É um chamado bem direto para autoavaliação. Você está aproveitando as oportunidades? Está se esforçando na carreira, nos estudos? Como estão seus relacionamentos? Tem hábitos que te prejudicam? Assumiu suas responsabilidades? Tem aquelas conversas difíceis pendentes? Coisas para consertar na sua vida? E a dica prática dele é bem simples, na verdade. Pare de fazer o que você sabe que é errado. Comece hoje. Pequeno.
Confie na sua intuição, no seu julgamento interno, mesmo que não consiga explicar direito. Ele fala algo como: seu ser inteiro pode lhe dizer algo. Isso. Pare com as ações e até palavras que te enfraquecem, que te trazem vergonha. Haja com integridade. E o resultado prometido seria o quê? Mais clareza? Clareza mental, vida mais simples, julgamento melhor, mais força, menos amargura. É o que ele sugere. Então, resumindo a ópera, antes de sair metendo o dedo na ferida do mundo ou se afundar no ressentimento pelo sofrimento, o foco tem que ser na ordem interna, na responsabilidade pessoal. É isso. Exatamente. E ele fecha com uma reflexão importante, eu acho. Talvez, colocando a própria casa em ordem, a gente não só fique mais forte para lidar com as tragédias inevitáveis da vida, mas também pare de adicionar a nossa própria amargura, nossa própria falsidade ao sofrimento do mundo. É uma boa perspectiva. E ele deixa no ar. E se muita gente fizesse isso, esse esforço individual de buscar o melhor em si, talvez o mundo pudesse ser um lugar com menos sofrimento. Pelo menos aquele sofrimento que a gente mesmo cria, né? Fica a pergunta: que tipo de existência a gente poderia construir se cada um focasse em se aprimorar, começando por si mesmo?